Bênção pura, graça e paz. Deus te abençoe e te guarde nessa quarta-feira, que aqui nós estamos mais um passo de fé. Estamos aqui com a proposta de todas as quarta-feiras darmos passos de fé em direção a Cristo, em direção a Jesus, em pró da tua vida, em pró de você aí do bairro de Santo Antônio, você aí dos bairros adjacentes ao bairro de Santo Antônio, Morada do Sol, Monte Verde, Gabriela 1, 2 e 3, Elianópolis, Jardim Maicon e os demais bairros. Que Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor Adriano Maia, Ministério Bênção Pura. Então nós estamos aí ao longo de aproximadamente 5 anos desenvolvendo esse trabalho de campo, esse trabalho missionário aí no bairro, mais especificamente agora na esquina da Avenida 3 com a Rua 31, bairro de Santo Antônio, ali no distrito de Manilha, município de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Então, quero te convidar desde já que para estar conosco, para estar convidando, para estar curtindo, comentando, quem sabe abrindo uma sala de vídeo aí também, para que nós possamos juntos estar dando passo de fé nessa quarta-feira. Passo de fé é uma proposta de culto, onde nós oramos, onde nós clamamos, onde nós fazemos as nossas petições e nós convidamos você a estar fazendo a sua petição, a estar fazendo o seu pedido de oração para nós estarmos orando. E aqui nós temos e trabalhamos com o nosso caderno de oração. Nós estamos aqui com um caderno de oração provisório. Nós estamos preparando o nosso caderno, que nós trabalhamos ali no campo missionário, onde as pessoas passam, nós abordamos e convidamos, solicitamos a elas, se for do desejo dela, elas colocarem o seu nome no caderno de oração e nós estamos orando pelos seus nomes, pelos seus pedidos, pelas suas causas. As crianças, nós temos um caderno para adulto e um caderno para criança. As crianças nós pedimos que elas coloquem seus nomes e a data de nascimento com a autorização dos pais, os pais autorizando. Que no dia do aniversário dessas crianças, o pastor gosta de estar fazendo uma surpresa a essas crianças, chegando até elas, orando e também fazendo uma surpresa assim para alegrar o coração dessa criança e dos familiares dessa criança também. E eu quero já deixar aqui essa proposta aqui para você, se você aceitar, só você se pronunciar aí e falar oração, que aí eu já vou pegar o seu nome e vou transcrever para esse caderno. Esse caderno, eu todas as noites eu tenho um compromisso de orar por cada nome. Eu não oro pelo caderno, eu oro por cada nome. Eu cito nome por nome, apresento nome por nome a Deus, tá? Em nome de Jesus. Então, e culto, passo de fé, é um culto de desafio, é um culto de petição, culto de você apresentar suas causas a Deus. E aonde nós estamos juntos aqui, na primeira semana, segunda semana, terceira semana, são 7 semanas, 7 quarta-feiras. Mas pastor, quando chegar na 7ª, você começa da primeira novamente. E aí vai nesse ciclo, de 1 a 7, né? Primeira quarta-feira, segunda quarta-feira, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª. Aí volta para a primeira novamente. Pastor, a minha petição foi atendida, Deus atendeu, Deus me respondeu. Então na próxima semana você já agradece, já vem com gratidão, apresenta a sua gratidão a Deus. E nós estaremos aqui e esse trabalho em Passos de Fé só terminará
quando o Senhor Jesus voltar ou quando Ele nos chamar para a glória, tá bom? Então fique à vontade, em nome de Jesus. Todas as quarta-feiras estamos dando passos em nome de Jesus. Por enquanto ainda nós não estamos ainda ali de corpo presente ali na esquina, que o nosso trabalho é feito na esquina, literalmente na esquina ali da Avenida 3 com a Rua 31 no bairro de Santo Antônio, tá? Todas as quarta-feiras, 19h30, Passos de Fé. Deu? Então, em nome de Jesus. E hoje nós vamos dar sequência no assunto que começamos a falar quarta-feira passada, que foi sobre santidade. Nós estamos discorrendo aí sobre santidade e o Senhor tem falado aos nossos corações sobre santidade. Eu tenho aprendido muito, tenho sido edificado, eu tenho crescido muito em nome de Jesus. E no Passos de Fé de quarta-feira passada, nós vemos sobre a questão da santidade posicional, da santidade comportamental, né? Vimos também a questão da graça sendo capacitação, que a graça é a capacitação de Deus para nos ajudar a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer sozinho. Graça, capacitação de Deus para nos ajudar a deixar de fazer aquilo que nós não conseguimos deixar de fazer sozinho. Nós vimos aqui na quarta-feira passada essa questão de santidade posicional, né? Essa grande, que há uma questão muito que é diferente, santidade posicional da santidade comportamental, que você, quando aceita Jesus, você já se torna santo. O Senhor já te posiciona como santo. O Senhor já te coloca na posição de santo. E santo não somos nós que buscamos essa posição de santidade. Quem nos torna santa é Deus. Quem nos torna santa é Jesus. Quem te torna santa é Deus. Entendeu? Então, essa santidade, né? Essa posição, essa santidade posicional, é o Senhor que te coloca nessa posição. E aí, a santidade comportamental é aquilo que vai sendo mudado. E a partir desse comportamento, das atitudes que nós vamos mudando, que nós vamos sendo transformados, e aí o que acontece? Que o nosso comportamento, ele tem que refletir a nossa posição. Quando eu aceito Jesus, eu me torno santo. E eu me torno santo não porque é meu esforço, pelo meu esforço. Não porque eu me esforcei. Não. Eu me tornei santo porque o Senhor me fez santo. Uma vez que eu o aceitei. Uma vez que eu me rendi. Uma vez que eu reconheci Jesus como Filho de Deus. Jesus como o único fiel Salvador da minha vida. Então, nós vimos tudo isso aí na quarta-feira passada, né? Que quando eu aceito Jesus, o Senhor já me coloca numa condição de santidade posicional. Eu sou colocado na posição de santo, eu sou santo. E aí nós vimos também que o tempo de casa, como muitos falam, eu sou crente de 50, 60 anos, né? Tem muita gente que se garante nisso. Se eu tenho 10 anos, não quer dizer que eu sou mais santo do que quando eu tinha 2 anos. Não. Eu sou santo, eu sou tão santo com 10 anos quanto eu era com 2 anos. Eu serei tão santo quando eu tiver 50 anos de crente, o quanto eu sou santo hoje.
né? Então nós vimos toda essa situação, a santidade posicional e a santidade comportamental. Porque quando eu assumo, quando eu sou colocado na condição, na posição, a santidade posicional, na posição de santo, a minha atitude ela precisa condizer com a posição a qual eu passei a ocupar. É como você, mais ou menos, a questão, eu fiz eu dei um exemplo, né, do casamento, eu fiz uma analogia aqui, tracei um paralelo com o casamento. Você é solteiro. E aí, quando você se casa, é porque você escolheu a mulher. É porque você escolheu o homem para se casar. Ele não precisou fazer esforço, comprar, dar dinheiro, se sacrificar, não. Você escolheu. E aí, quando você casa com ele ou você casa com ela, ele assume a posição de esposo, de esposa. E aí, daqui a 5 anos, ele não vai ser mais esposo ou mais esposa do que hoje. Ele será tão esposo ou esposa com 5 anos quanto com 1 ano. E ele não vai precisar se esforçar para ser mais esposo, para ser mais esposa. A mesma coisa é a condição de santo. Eu não preciso me esforçar, fazer esforço nenhum, me sacrificar, ir todos os cultos, todo dia para a igreja, acordar cedo, ficar a noite toda acordado, ir para o monte, subir monte, descer monte, para eu ser mais santo. Não, eu sou santo. E a minha condição de santo ela não vai aumentar pelo esforço que eu faço. Eu sou santo hoje, tanto quanto eu fui santo ontem. Então, a questão é o comportamento. Eu aceito a Jesus. Eu me rendo, eu reconheço que Jesus é o meu único fiel Salvador e Senhor. E aí, Deus me coloca na condição, na posição de santo. Na posição de santo. E aí, o nosso comportamento, ele precisa refletir a atual posição que eu ocupo. O comportamento precisa condizer com a posição. Então, e hoje nós vamos dar continuidade nesse tema, nesse assunto de santidade, né? E nós provavelmente vamos continuar, né, por mais algumas quarta-feiras, porque o assunto é muito gostoso, ele é inesgotável. Então nós só estamos aqui dando a pincelada, tá? Porque Deus, ele é tremendo. E eu não posso prosseguir, né, sem trazer uma palavra de oração inicial depois desse momento introdutório, né? Quero orar. Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar e bendizer teu santo nome nesta noite, te agradecer por tudo quanto o Senhor já fez e tem feito nas nossas vidas. Toma a minha vida, toma o meu ministério, a minha família. Tome, ó Deus, o bairro de Santo Antônio diante do Senhor, cada morador, cada família ali. Ó Deus, os bairros adjacentes ao bairro de Santo Antônio. Tome o bairro de Rio Várzea, o bairro adjacente ao bairro de Rio Várzea. Ó Deus, tome, ó Deus, o nosso município, o município de Itaboraí, diante do Senhor, o estado do Rio de Janeiro e toda a nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, e a gente seguindo nesse fluxo dessa unção, algum tempo atrás foi feita uma pesquisa muito curiosa, que me chamou a atenção.
um determinado ministério, que eu não quero citar aqui, né? Fez uma pesquisa alguns anos atrás. E foi abordado variedade, foi uma variedade de igrejas, né? Representada por uma série de correntes doutrinárias. Várias igrejas, várias correntes doutrinárias, várias denominações, né? Foram entrevistadas. Mais ou menos mais de 5 mil cristãos que foram nascidos de novo, recém-convertidos, que tinham se convertido pouco tempo. E foi pedido nessa pesquisa para que as pessoas respondessem algo assim, que elas falassem 3 definições, que elas dissessem 3 definições para a graça de Deus. Então foi feita essa pesquisa, né? Várias denominações, várias doutrinas, várias igrejas, mais de 5 mil pessoas, né? Foi feito. E aí o resultado dessa pesquisa mostrou que quase todos associaram a graça de Deus à salvação. Quase todos associaram a graça de Deus à salvação, né? Ao perdão pelos pecados, né? Então, associaram. Muita gente associou, grande parte, né? E primeiro ponto, muito forte: associar a graça de Deus à salvação. Associaram, eles definiram graça ao perdão pelos pecados. É um presente imerecido de Deus e ao amor de Deus. Então essa notícia foi muito boa. O resultado foi, né, legal. Foi um resultado assim, né, que foi bom. Mas o resultado mais curioso foi que menos de 2% desses cristãos sabiam que a graça é a capacitação de Deus. Esse que foi o mais curioso nessa pesquisa que foi feita. Que um pouco menos de 2% desses cristãos sabiam que a graça é a capacitação de Deus. Vê que curioso, queridos. E aí, a partir daí, a partir desta palavra, nós vamos estar discorrendo aqui, ou já começamos a discorrer, já estamos em plena palavra, nessa quarta-feira de Passos de Fé, para chegar e apresentar a você que o próprio Deus declara o seguinte: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler de novo. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, meu amado, minha amada, meu irmão. Você que está me ouvindo, me assistindo. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está se sentindo fraco, de repente você está se sentindo impotente, de repente você está se sentindo numa fragilidade. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, você está forte em Cristo Jesus.
porque a graça do Senhor, ela é suficiente na tua vida, na minha vida, na vida do homem. A graça de Deus, ela é suficiente na vida do homem. A graça, ela é a capacitação de Deus para a tua vida, para te ajudar a fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. A graça de Deus, ela é a capacitação. A graça, ela é a capacitação de Deus para você. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios, que eu estou com duas Bíblias abertas aqui para me facilitar um pouquinho. Nós vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver, 12, verso 9. Diz o seguinte, querido, tá? E disse-me, a minha graça te basta. É Paulo levando uma palavra à igreja de Coríntios. E disse-me, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo falando. E aí, vamos ler um textozinho mais atrás, o 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aí, vamos ler mais um texto atrás, verso 7. E para que me não exaltasse, Paulo falando, olha, para que eu não me exaltasse, Paulo falando com ele, ó, para que eu não me exaltasse, palavra de Paulo falando, né, para que ele não se exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, Paulo, ele começa a ter uma compreensão daquilo que ele entende que é como um espinho na carne, que o mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que ele não se exaltasse. Querido, preste atenção. Tem muito de nós que nos achamos santos demais, nos achamos super crentes, super conhecedores. Nós estudamos muito, queremos passar muito conhecimento, queremos passar que conhecemos mais do que aquele que nos antecedeu, queremos passar que sabemos, que ensinamos, que pregamos, que temos a estratégia, a metodologia mais adequada do que aquele que falou antes de nós, do que aquele que esteve ali antes de nós. E nós nos achamos santos demais, super santos. E aí Paulo fala, ora, para que eu não me exaltasse. Ele entende que esse espinho na carne, ele vem como algo para que ele não venha se exaltar diante do acesso de revelações que ele tem, as revelações e aí lá no 8 fala que acerca de 3 vezes orei ao Senhor
para que se desviasse de mim. E Paulo ora ao Senhor para que o mensageiro de Satanás se desvie dele, para que deixe de esbofeteá-lo, para que deixe de incomodá-lo. E aí, lá no 9, eis que disse-me, a minha graça te basta. E Deus fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus. Deus fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Quando você se apresenta fraco, o meu poder ele vai se aperfeiçoando, ele vai se enrijecendo. Meu amado, minha amada, você que está aí do outro lado, você que está me ouvindo, o poder de Deus ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça do Senhor precisa te bastar e me bastar. No verso 10 fala o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha aí, Paulo ele começa a ter a compreensão daquele espinho na carne, daquele mensageiro. Paulo começa a ter a compreensão que ele ora, ele pede a Deus, aí Deus fala para ele, olha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ele entende, Paulo entende que quando ele passa por situações de dificuldades, ele fala que ele chega a sentir prazer nas fraquezas, que é quando ele passa pelas injúrias, quando ele passa por necessidades, quando ele passa por perseguições, quando ele passa por angústia, por amor de Cristo. Porque quando ele está fraco, ele está forte em Cristo Jesus. Quando Paulo, ele passa pelas fraquezas, quando ele passa pelas injúrias, quando ele passa pelas necessidades, quando ele sente limitado humanamente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando. E aí, ele se sente forte em Cristo Jesus. Ele se torna forte em Cristo Jesus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, Paulo, ele se refere à graça de Deus. E aí o próprio Deus, quando fala a Paulo, e disse-me, aí Paulo fala, né? E disse-me, ele ora a Deus para que, 3 vezes, para que aquele espinho na carne fosse retirado, para que desviasse dele. E aí, e disse-me, aí Deus fala para ele, olha, a minha graça te basta. Aí quando Deus fala a Paulo, o que Deus está falando? Deus está falando, está se referindo à sua graça, como seu poder de nos capacitar. Então, querido, preste atenção, a graça de Deus, ela precisa te bastar, porque a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Deus, ela te capacita na tua fragilidade. Quando você está frágil, quando você está fraco, quando você está passando por injúria, por necessidade, por angústia, aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí você se torna forte, porque a graça de Deus é a capacitação para a tua vida. A graça é a capacitação de Deus para a tua vida.
A graça, o poder, a graça de Deus, ela é o poder que te capacita. É o poder que te capacita a você passar por necessidades, por injúrias. Assim como Paulo passou. Ele passou por necessidade, por injúrias, por tantas situações, perseguições, angústias. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus te capacita. Pedro escreve mais ou menos o seguinte, lá no capítulo 2, ou melhor, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3, fala o seguinte, vamos ler aqui na íntegra, aqui, deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui, capítulo 2, né? Ou melhor, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, fala o seguinte, graça e paz sejam multiplicadas. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Entendeu? E de Jesus nosso Senhor, visto, verso 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que nele, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou da sua glória e virtude. Aí eu tenho outra versão aqui que fala o seguinte, graça lhe seja multiplicada. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Pedro refere-se, querido, vamos ver aqui, que nós já vimos ali Paulo falando, se referindo à graça de Deus como poder de te capacitar. Aí vem Pedro também, se refere à graça de Deus como seu divino poder que nos dá capacidade de viver. Olha aí, vai mais profundo ainda Pedro. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3. Graças lhe seja multiplicada. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Aí Pedro, olha, aí Pedro ele se refere que Deus, com o seu divino poder, Ele nos dá a capacidade de viver uma vida piedosa. Ele nos dá a capacidade de viver uma vida santa. Não é mais santa, não é super santa, é viver uma vida santa. Porque quando você aceita Jesus, quando você se rende, você reconhece Jesus como o único fiel Salvador da sua vida, Deus te torna santo. E aí não tem o que você fazer para ser mais santo, querido. Não. Você é santo e é santo. Porque aqui, ó, Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3,
Pedro, ele nos esclarece, ele aprofunda, ele vai muito mais profundo ainda que Paulo. Paulo já fala algo forte, ali em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Pedro, então, ele vai mais profundo aqui na sua segunda carta, capítulo 1, verso 2 e 3. Que o divino poder de Deus, ele nos dá capacidade de viver uma vida santa. Não a vida mais santa. Não aí... O que tem que acontecer? O meu comportamento precisa condizer com a minha posição de santo. Santidade comportamental precisa estar alinhada com a santidade posicional. Aí, querido, aí a realidade, nós já vamos fechar já, não quero me delongar, estaremos já fechando rapidamente. Aí a realidade é que não podemos receber nada de Deus a menos que acreditemos. Você não pode receber nada de Deus a menos que você acredite. Se você não acreditar, não tem como você receber. E não podemos acreditar o que não sabemos. Você não tem como acreditar naquilo que você não sabe. Você só pode acreditar naquilo que você sabe. Se aproximadamente 2% dos cristãos sabe que a graça nos capacita, então mais de 98% dos cristãos estão tentando viver santos por sua própria capacidade. Nós vimos a pesquisa que menos de 2% sabe que graça é capacitação de Deus. Então, mais de 98%, de acordo com essa pesquisa, nos leva a crer, a entender que estão tentando viver santo com a sua própria capacidade, por sua própria capacidade, e não tem como você viver santo por sua própria capacidade. Não tem como viver santo com a minha própria capacidade. E aí, querido, frustração, derrota, depressão, condenação e culpa certamente estarão inclusos nesse cenário. Quando nós tentamos, enquanto você estiver tentando viver santo por sua capacidade, com os seus esforços, você só vai estar dentro desse cenário de frustração, depressão, derrota, condenação, culpa. Além do mais, querido, torna-se muito claro a razão pela qual muitos preletores cristãos agregam todos os aspectos de santidade à categoria posicional de santidade. Muitos que pregam, muitos preletores cristãos, eles agregam, né? Eles agregam esses aspectos da santidade à categoria posicional da santidade. E aí, querido, pense nisso que eu vou te falar agora. Pense muito bem nisso. Reflita muito bem nisso desta noite de Passos de Fé. Que eu vou encerrar minha fala agora, nisso que eu vou te falar. Esteja bem atento. Muitos cristãos, queridos, têm sofrido desencorajamento. Muitos cristãos têm sofrido desencorajamento por falta de capacidade para viver uma vida santa sem ajuda. Tem muitos cristãos sendo desencorajados a viver uma vida santa sem ajuda, sozinhos. Não, você não precisa.
Você não precisa de ninguém, você não precisa de nada. Você não precisa. Você não precisa de misericórdia e graça, você não precisa de ninguém, você não precisa. Você pode viver uma vida santa sozinha pelos seus próprios esforços, com a sua própria capacidade. Muitos cristãos estão sendo desencorajados a viver uma vida santa, solitária, a partir da sua própria força. A graça é não apenas uma resposta. A graça não é apenas a resposta para a salvação e o perdão. A graça não é apenas a resposta para a salvação e o perdão, mas a poderosa provisão de Deus para vivermos uma vida santa. A graça é uma poderosa provisão de Deus para vivermos uma vida santa. A graça é a capacitação de Deus para que eu possa viver uma vida santa, para que eu possa fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. A graça, ela me capacita. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é na minha força, não é naquilo que eu posso fazer, na força do meu braço, na força dos meus lábios, não, na força do meu olhar, na minha capacidade de persuasão, não. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fragilidade. E aí o escritor dos Hebreus, ele fala o seguinte: esforça-te para serem santos. Esforça-te para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Certo? Para nós encerrarmos com essa palavra, eu quero orar com você. Nós encerramos, eu quero fechar aqui com Hebreus capítulo 12, né? Verso 14 e 15. Diz o seguinte: 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine. Então, queridos, graça é provisão de Deus para vivermos uma vida santa. Graça é capacitação de Deus. Tem muitos cristãos sendo desencorajados a viverem uma vida santa com a graça. Tem muitos cristãos estão sofrendo desencorajamentos por falta de capacidade para viver uma vida santa sem ajuda. E essa capacidade é a graça. A graça é a capacitação de Deus para você viver uma vida santa. Porque a santidade posicional, você aceitou, reconheceu Jesus como o único fiel Salvador e Senhor da tua vida. O Senhor te coloca na posição de santo. E aí, o teu comportamento precisa condizer com a tua posição de santo. E você não vai se manter na condição de santo sozinho. Você precisa se cuidar para que você não venha ser contaminado, para que você não venha
sair do seu estado de graça. Olha, seguir a paz com todos e a santificação, com a qual, ou sem a qual, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Quero encerrar nessa noite, encerrar minha fala aqui. Quero orar com você e por você. E dizer que Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Santidade posicional, santidade comportamental. O comportamento, seu comportamento precisa refletir com a tua posição. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça é provisão de Deus para você viver uma vida santa. A graça é capacitação de Deus para te ajudar a viver, a fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. E viver uma vida santa com teus próprios esforços. Você só vai ter frustração, decepção, amargura, tristeza, derrota. Você precisa viver uma vida santa debaixo da graça de Deus, acompanhado da graça de Deus, porque sem a graça de Deus você não conseguirá se permanecer em santidade, não conseguirá viver em santidade. Que Deus ele te abençoe nessa noite de passo de fé. Que você continue, ou você que ainda não se decidiu, que você possa aceitar Jesus nessa noite. Que você venha se arrepender e declarar Jesus como o único fiel Senhor e Salvador da tua vida nesta noite. Arrependa-te. Lá em Atos capítulo 2, Pedro prega e se converte 3.000 almas. Num determinado momento, Pedro prega aqueles homens, e aqueles homens, eles olham, eles ficam contritos daquela palavra poderosa, maravilhosa que Pedro fala sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre arrependimento, sobre a volta de Cristo. E aí eles chegam para Pedro e perguntam: o que faremos, pois, varão? O que faremos, pois? E Pedro fala para eles: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra é arrependei-vos e tomai posse da graça do Senhor, a graça que vai te capacitar, porque quando você se arrepender dos teus pecados, aceitar o Senhor Jesus como o único fiel Salvador da sua vida e Senhor, o Senhor vai te colocar na condição de santo, na posição de santo. Você vai se tornar, Deus vai te tornar santo, porque é Deus que te torna santo, é Deus que te faz santo. Não é você que corre atrás da santidade, não é você que ora muito, que canta muito, que sobe muito, que hoje olha muito, que vai ser mais santo, não. É Deus que te faz santo.
Arrependa-te dos teus pecados e volte para o Senhor Jesus, porque a graça do Senhor é a capacitação de Deus para te ajudar a fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho neste momento. A graça de Deus está disponível para você. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está fraca aí? Glória a Deus, aleluia, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando agora, neste momento na tua vida. Aí você está fraco, então você está sendo forte no poder de Cristo, no poder de Deus. Acerca do qual 10 vezes orei ao Senhor. Oh Deus, oh Senhor. Paulo, ele orou 3 vezes para que aquele mensageiro de Satanás que estava esbofeteando desviasse dele. Aí Deus chega e fala: a minha graça te basta, Paulo. Deus está falando para você, homem, mulher, jovem, criança, adolescente, ancião, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Você está fraco, o meu poder está sendo aperfeiçoado, o meu poder está sendo aperfeiçoado na tua fraqueza. Oh Deus, toma posse da graça de Deus, toma posse da salvação de Deus, mas tem que haver arrependimento, arrependimento. Muitos perguntam por que não estão se convertendo 3.000 almas, 5.000 almas. Homens de Deus, mulheres de Deus estão pregando. A palavra de Deus está sendo pregada. O que não está acontecendo é arrependimento. É o arrependimento que não está acontecendo. E você for ver, decorrer de toda a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, essa palavrinha, ela está sempre presente. Arrependimento, arrependa-te. Arrependa-te, arrependa-se. Arrependa-te e será salvo tu e tua casa. Se arrependa-te agora. Aceita Jesus. Dobra teu joelho aí. Erga tua mão e diga: eu aceito Jesus. Eu não estou falando para você ir para a igreja, para você servir o pastor, para você servir. Não, estou falando aí. É Deus, você e Deus, Deus e você. A graça de Deus está te alcançando aí, querido. Se arrependa, arrependa-te, arrependa-te. A palavra é arrependimento. É você e Deus. Não sou eu, não. Não é pastor, não é igreja. É você e Deus. Não tem ninguém agora para dar desculpa, não. Para você dar desculpa, não. É você e Deus, é Deus e você. Você precisa dar passos de fé. Um passo após outro. Em direção a Cristo. Em direção à graça de Deus. Em direção à capacitação de Deus para a tua vida. Nesta noite, estarei orando. Estarei orando. Se você tomou a decisão, você se pronuncia aí. Olha, eu tomei posse da graça de Deus, da capacitação. Em nome de Jesus. Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Ó Deus, tome, ó Deus, a minha vida diante do teu altar. Tome vidas que estão me assistindo, me ouvindo nesta hora. Vai de encontro aos corações. Ó Deus, que o teu Espírito Santo vai tocando, vai levando-as ao arrependimento, que elas possam dobrar os seus joelhos diante da tua presença, que elas venham tomar posse da graça capacitadora nesta noite. Ó Deus, tome ali o bairro de Santo Antônio diante do Senhor, tome vidas e mais vidas ali, Senhor, que estão, ó Deus, frustradas, sofrendo, derrotadas, entristecidas, mas, ó Deus, que elas possam se reerguer, ó Deus, porque elas estão frágeis, mas que elas venham, ó Deus, sentir a força, o aperfeiçoar do teu poder nas fraquezas, na fragilidade delas, nesta noite, em nome de Jesus. Tome, Deus, os bairros adjacentes ao bairro de Santo Antônio. Tome aquele bairro diante do Senhor, aquelas vidas diante do Senhor. Ó Deus, tome vidas, ó Deus, vidas e mais vidas. Da irmã Cremilda, Zé Milton, do Josimar, do Sérgio, da Estelita,
da Maria da Glória, do Dalci, da Maria da Penha, Mônica, Beatriz, Rafaela, Fabiano, Gabriel, Rafael, Sofia. Ó Deus, toma, ó Deus, Vitor, Wilton. Ó Deus, tantas e tantas vidas ali, Eliane Crespo, Deus. Luane Raquel. Ó Deus, toma o Jorge, Deus, toma a Fabiana. Ó Deus, tome tantas e tantas outras vidas ali, o senhor Frank, o Ricardo, a Joana. Ó Deus, a Luciana, Deus, tome o Carlinho, a Angélica, Mateus, o Bruno, o Maico, o Felipe, Maria Eduarda, a filhinha, o esposo, a mamãe, ó Deus, da Maria Eduarda, o Guilherme, Senhor, ó Deus, tantas e tantas vidas, vai de encontro, Senhor, a Juliana, Senhor, vai de encontro, ó Deus, tome a pastora Geralda diante do Senhor, tome o pastor Lincoln, Deus, tome o Alexandre, Senhor, em nome de Jesus, tome tantas e tantas vidas, o Kimara, Deus, teu filho, ó Deus, tome tantos e tantos e tantos outros, tome as instituições religiosas ali estabelecidas, de uma forma geral, ó Deus, tome líderes religiosos ali, tome os bairros adjacentes, Morada do Sol, Monte Verde, Gabriela 1, 2, 3, Elianópolis, Jardim Maicon, ó Deus, tome a Fabiana, a sua equipe, ó Deus, que está ali, sempre desenvolvendo um trabalho ali de melhoria ali para o bairro de Santo Antônio, e os bairros adjacentes. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, tome ali a vida, ó Deus, do vereador César também, ó Deus, que está ali, sempre, ó Deus, se empenhando, ó Deus, para atender esses bairros. Tome a vida deste homem, Deus, diante da tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, tome o bairro de Rio Vaza nas tuas mãos. Tome os meus vizinhos diante do Senhor. Tome a Jane, a Crícia, Deus. Obrigado, Deus, pela recuperação da Crícia, Deus, que o Senhor recuperou, que o Senhor a curou da condívia, Deus, muito obrigado pela restauração da saúde dessa jovem. Toma o Juninho diante do Senhor, ó Deus, traz o Juninho de volta para o teu aprisco, traz ele de volta, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Tome, ó Deus, a Cíntia, tome o Wellington, tome a Raquel, tome o Mateus, ó Deus, tome a Márcia, tome o Rogério, seu filho, netos, filhos, toda a extensão da família, tome o Wagner, tome a Fernanda, tome, ó Deus, a Maria, a Gabriele, Deus, tome o Pedro Túlio, ó Deus, tome a Valéria, ó Deus, tome o Juninho, seu filho, sua filha, tome toda a extensão da sua família, parentela, tome o seu Carlinho, a Dona Dulce, tome o Didil, tome esse jovem, tome as suas faculdades mentais, tome, ó Deus, a Alcione, ó Deus, a Alicione, Deus é o seu esposo, ó Deus, toda a sua parentela, tome toda a extensão da rua, Padre Hugo Montedônio Rego, ó Deus, ruas adjacentes, o bairro de Uvásia, tome, ó Deus, a primeira igreja batista, ó Deus, que está estabelecida aqui neste bairro, as demais igrejas aqui estabelecidas, tome toda a membresia, ó Deus, da primeira igreja, da PIB-RV, vai visitando cada membro, cada família que ali congrega, o pastor da igreja, o pastor presidente, o pastor Elias Passos, ó Deus, tome, ó Deus, tantos pastores, pastor Luiz Cláudio Meirelles, ó Deus, pastor Roberto Barros, ó Deus, pastor Carlos Alexandre, pastor Kleber Omar, ó Deus, tantos e tantos outros pastores, ó Deus, ó Pai, quero colocar diante do Senhor, ó Deus, pastores amigos, ó Deus, pastores distantes, ó Deus, ministérios, em nome de Jesus, ó Deus, a tua graça, ó Deus, venha nos bastar, que nós venhamos sentir saciados, ó Deus, pela tua graça nesta noite. Ó Deus, como Deus tem me bastado a tua graça, Senhor. Toma minha casa, minha família diante do Senhor nesta noite. Toma os meus filhos, o Breno, a Bruna, Deus. Ó Deus, vai preparando, vai cuidando, Deus, dos caminhos dos meus filhos, ó Deus. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor, ó Deus, tem nos guardado. Ó Deus, eu peço perdão, ó Deus, pelos pecados que os meus filhos venham a cometer, ó Deus, que o Senhor venha os perdoá-los. Assim, ó Deus, também, ó Deus, eu peço, ó Deus, pela minha nora, Senhor. Ó Deus, tome a minha nora, Franciele, diante do Senhor. Vá de encontro à vida da minha nora. Cuida dela, abençoa ela. Ser com ela, Deus, para o louvor, honra e glória do teu santo nome.
Ó Deus, tome ela diante do Senhor, conduza os seus passos, ilumine, ó Deus, a sua mente. Ó Deus, tome a vida do Rafael diante do Senhor, o namorado, Deus. Ó Deus, da minha filha, Deus. Ó Deus, tome ele diante do Senhor, dê discernimento, sabedoria. Ó Deus, tome a minha filha, dê discernimento. Ó Deus, tome todos os preparativos, ó Deus, onde eles estão se preparando, Deus, para um futuro noivado, futuro casamento. Ó Deus, esteja com tudo, ó Deus, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo. Ó Deus, dando sabedoria e discernimento. Ó Deus, que o Senhor esteja à frente, conduzindo, dando sabedoria, discernimento. Tome toda a minha casa, a minha família. Ó Deus, muito obrigado, porque eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, eu consagro a minha esposa ao Senhor. Vai de encontro à saúde da minha esposa, Deus. Repreende toda ação de enfermidade. Ó Deus, toda situação, ó Deus, que só o Senhor e ela e eu sabemos. Queremos colocar diante do Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, que na nossa fraqueza, ó Deus, o teu poder se aperfeiçoa, Senhor. Ó Deus, a tua graça nos basta, Senhor. Nos sustenta, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Porque nós sabemos que sozinhos nós não estamos. Porque nós temos a tua graça, nós temos a tua misericórdia, nós temos a tua presença. E sustenta o nosso ministério. Sustenta o Ministério Bênção Pura. Sustenta esse trabalho missionário ali em Santo Antônio. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que aos olhos de muitos, ó Deus, muitos não creem, muitos não acreditam, muitos nos olham com olhos tortos, ó Deus, muitos nos olham, ó Deus, nos achando, ó Deus, num estado de rebeldia. Mas nós, ó Deus, queremos mais uma vez consagrar aquela propriedade, aquela obra missionária ao Senhor. Não só aquela obra de construção de templo, mas aquela construção de vidas ali naquele lugar. Ó Deus, me dê sabedoria na capacitação. Ó Deus, tome, ó Deus, a minha vida ali, ó Deus, naquela faculdade de psicanálise. Tome a minha vida, ó Deus, nos cursos, ó Deus, de capacitação, ó Deus, de liderança infantil, de trabalho infantil. Tome, ó Deus, a minha vida, ó Deus, no trabalho de capacitação em várias áreas da igreja. Ó Deus, casados, jovens. Ó Deus, ministério de solteiros. Ó Deus, em tantos e tantos outros ministérios, ó Deus. Me ajude, me capacite, me oriente. Tome, ó Deus, me tome pela mão direita. Me sustenta e me mantenha de pé. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite de passo de fé. E que vidas, ó Deus, possam conseguir, através da tua graça, da tua capacitação. Não por esforços próprios, mas através da tua graça. Porque é a tua graça que irá capacitar, que está capacitando vidas nesta noite a levantarem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Bênção pura. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Estaremos aqui. Escola Bíblica Missionária, 9 horas da manhã. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe, Deus te guarde.